Questão 11. Alfredo Augustus Limitada ingressa com mandato de segurança contra ato do presidente da República que decidiu majorar a alíquota do imposto de produto industrializado por meio de decreto, sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. O STF, no mérito, reputando parcialmente inconstitucional o decreto, concedeu a ordem de segurança, determinando à União a estrita observância do princípio em tela. A sociedade empresária Belize Castros Limitada, também contribuinte do IPI, foi informada pela assessoria jurídica que não era necessário ingressar com mandado de segurança, pois o STF já tinha se pronunciado pela inconstitucionalidade da norma majoradora. Avalie o argumento da assessoria jurídica da Belize Castros Limitada sobre o aspecto da teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Apresente um argumento aplicando a teoria e outro negando-a. Nesta questão, nós vamos ter oportunidade de analisar sucintamente a teoria da abstrativização do controle difuso ou objetivização do controle difuso. Como vocês já bem sabem, o controle difuso de constitucionalidade se difere do controle concentrado em razão, primeiro, do alcance de suas decisões. No controle difuso de constitucionalidade, a decisão, ainda que prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, não alcança ou não atinge terceiros, alcança tão somente as partes envolvidas no conflito, naquele processo em que a questão constitucional foi prejudicial de mérito. Logo, no controle difuso, entende-se que, via de regra, a decisão não pode afetar terceiros. O outro impacto, outra característica do controle difuso, diferente do controle concentrado, é que a decisão no controle difuso, ela não é vinculante. Significa dizer o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal, ainda que em recurso extraordinário, tenha decidido que determinada norma é incompatível com a Constituição, aquela decisão não vincula os demais órgãos do Poder Judiciário em regra. Isso em regra porque nós sabemos que existem dois instrumentos que podem ampliar o alcance das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle difuso, que é, primeiro, a edição de súmula vinculante e, segundo, quando o Senado Federal, no exercício da prerrogativa que lhe foi conferida pela Constituição, no artigo 52, inciso 10, resolve editar uma resolução suspendendo a eficácia da norma. Agora, existe na doutrina a denominada teoria da abstrativização ou da objetivização do controle difuso. O que vem a ser essa teoria? Essa teoria defende o seguinte, que quando o Supremo Tribunal Federal, ainda que em controle difuso, reconhecer a inconstitucionalidade de determinada norma, essa decisão, uma vez que foi prolatada por aquele que é o guardião da Constituição da República, deveria ser igualmente erga omnes, isso é, atingir a todos os terceiros, e vinculantes, ou seja, aquela decisão deveria ser obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário e para os demais órgãos da administração pública, direta e indireta, dos estados, da União, do DF e do Distrito Federal. Uma vez apresentada a teoria da abstrativização, pelo menos superficialmente, vamos entrar aqui no mérito da questão. Nós temos aqui uma empresa em que impetrou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, alegando violação a um princípio constitucional tributário. O Supremo Tribunal Federal entendeu que houve sim violação ao princípio aqui da anterioridade nonagesimal. Uma outra empresa, no caso aqui a Belize Castros Limitada, também foi atingida por essa norma inconstitucional. E a assessoria jurídica aqui entende que não é necessário ingressar com um mandado de segurança, uma vez que o Supremo já teria decidido que a norma é inconstitucional em controle difuso de constitucionalidade. E a pergunta é, esse argumento está correto? E nós temos que analisar esse documento à luz da teoria da abstrativização do controle difuso. Num primeiro momento, nós vamos analisar a tese da assessoria jurídica da Belize à luz da teoria da abstrativização. Nós vamos analisar como
argumentando no sentido de que a teoria ela é correta, ela é consentânea com os princípios constitucionais. E num segundo momento nós vamos fazer exatamente o contrário. Então vamos lá. Argumento favorável à teoria da abstrativização. Se a gente for seguir a teoria da abstrativização, o argumento, o parecer do advogado aqui da Belize Castro, estaria corretíssimo. Corretíssimo. Por quê? É que por essa teoria, quando o STF pronuncia a inconstitucionalidade de norma jurídica, essa decisão deveria operar os seus efeitos erga omnes e vinculantes. Ou seja, uma vez que a decisão aqui, em que Alfredo Augustus Limitada, foi no sentido da inconstitucionalidade da norma, essa decisão alcançaria a Belize e tantas quantas outras empresas sujeitas ao IPI e impactadas por esse decreto, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, defende a aludida teoria, nesse sentido, o argumento do advogado seria correto, que ocorreu uma mutação constitucional relacionada ao artigo 52, inciso 10. Nesse sentido, o artigo 52, inciso 10, teria o objetivo de dar mera publicidade às decisões da nossa Corte Constitucional. Ou seja, independentemente do Senado Federal suspender ou não, no todo ou em parte, por decisão definitiva, normas declaradas inconstitucionais, independentemente do exercício dessa prerrogativa pelo Senado Federal, se fosse o Supremo Tribunal Federal que tivesse declarado a inconstitucionalidade, a norma estaria suspensa. Ou seja, aquela norma não poderia mais produzir os seus efeitos, uma vez que ainda no controle difuso, a decisão seria, repitamos, erga omnes e vinculantes. A decisão do Supremo Tribunal Federal teria conotação política, o que não justificaria atribuir mero efeito inter partes no controle difuso exercido pela nossa Corte Constitucional. Defende essa teoria a força normativa da Constituição, bem como a supremacia da nossa Constituição, papel esse que foi incumbido com primazia, com predominância, o Supremo Tribunal Federal. O que não justificaria, vamos finalizar, que uma decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal tivesse efeito inter partes e não vinculantes. Nós temos alguns doutrinadores brasileiros que são adeptos a essa tese, mas ela ainda não logrou êxito em obter a adesão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos analisar aqui o parecer do advogado da Belize Castro Limitada, uma ótica completamente oposta. Nós vamos negar, então, a aplicação da teoria da abstrativização. Olha só, se nós argumentarmos aqui sob o espectro contrário da teoria da abstrativização, é forçoso reconhecer que o parecer do advogado está absurdamente equivocado, porque nós sabemos que, em regra, no controle difuso, a declaração ou reconhecimento da inconstitucionalidade, ainda que realizado pelo Supremo Tribunal Federal, é inter partes e não vinculantes, de modo que a decisão em que figurou como parte Alfredo Augustus Limitada não pode alcançar a Belize Castro Limitada, sendo necessário que esta sociedade empresarial ingresse com um mandado de segurança para que veja o seu direito líquido e certo à proteção constitucional, no caso aqui a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, seja observada pelo Executivo Federal. A única hipótese, conforme nós vimos, desta decisão alcançar a Belize e tantas outras sociedades empresariais que são contribuintes do IPI, seria a edição de uma súmula vinculante ou, na hipótese de o Senado Federal resolver editar uma resolução, suspendendo, portanto, a execução desse decreto. Ok? E assim encerramos a análise da questão de número 11.